Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Samuel como você nunca viu. Hoje, capítulo 44, final. Eu ia gravar de madrugada, mas eu não resisti. Está uma chuva tão deliciosa que eu falei não. Eu preciso encerrar esse livro de 2 Samuel, que eu chamei de Samuel com chave de ouro. Então vamos lá. Segundo Samuel, estou abrindo a palavra do Senhor. Então nós estamos vendo, nesses últimos capítulos, que o jovem Absalão matou seu irmão Amon e foi expulso da presença do rei, mas depois se reconciliou e habitou em Jerusalém. Mas logo tratou de conspirar e se declarou rei e começou a perseguir o rei Davi. A batalha estava muito disputada, muito renhida, e aconteceu que o descuidado Absalão, passando embaixo de um carvalho, o braço do carvalho grudou o pescoço dele assim, ele ficou pendurado. Vou morrer! E de fato ele morreu. Quando Davi soube dessa morte, chorou. Chorou amargamente a perda de seu filho amado. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá, gritando: meu filho Absalão! Absalão, meu filho! Eu preferia ter morrido eu no lugar seu, meu filho! Então o general Joabe o repreendeu e disse: se você não parar com esse chororô, você vai perder todo o seu exército. Eu juro por Deus. Então Davi se reconciliou e volta para Jerusalém. Absalão, estou cansado. Todos o povo de Israel, sabendo da morte de Absalão, resolve se unir a Israel e aceitá-lo de volta como rei. Mas tinha um bonitinho chamado Seba,
Esse fez uma revolta e começou a perseguir os homens. E ele chegou numa cidadezinha onde esse bonitinho aqui, Seba, estava refugiado. Falou: por que o senhor está querendo nos atacar? Ele disse: nunca. Respondeu Joabe: eu nunca destruirei nem arrasarei sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entregue só este homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. E de fato, ela o fez e eles desistiram da batalha. Então, no capítulo 41, eles matam todos os descendentes de Saul. Houve uma fome de 3 anos seguidos. Por isso Davi consultou ao Senhor e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus. Saul quis nos destruir, para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Então, entregue-nos 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos. Aí eles foram lá e enforcaram 7 homens que ainda restavam da família de Saul. Então houve várias batalhas. Contra os seus fregueses, os filisteus. E Davi cantou o hino de vitória. Hino número 18. Escuta aí. O capítulo 22 de 2 Samuel é o Salmo 18. Então eu vou lê-lo agora para te deliciar. O Deus eterno é o meu Salvador e a minha fortaleza. O meu Deus é uma rocha que me protege, e com ele estou seguro. Ele me protege como um escudo. Deus me defende e me salva. Deus é o meu Salvador. Ele me protege. Ele me livra da violência. Eu clamo ao Deus eterno pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Deus eterno. As ondas da morte me cercaram, e as ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com suas cordas, e a sepultura colocou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei
Eu chamei o Deus eterno. Eu pedi que ele me ajudasse no seu templo. Ele ouviu a minha voz e escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Deus baixou o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, nuvens grossas cheias de água estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Deus eterno trovejou do céu, e a voz do Altíssimo foi ouvida. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, e com o clarão de seus relâmpagos os fez fugir. Está ouvindo o rugir do trovão de Deus? Quando Deus eterno repreendeu os seus inimigos e trovejou contra eles com furor, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram à mostra. Do céu o Eterno me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do fundo do mar, o Eterno me livrou dos meus inimigos, daqueles que me odiavam. E eles eram todos mais fortes do que eu. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Deus eterno me protegeu, me tirou do perigo e me salvou, pois o Deus eterno, o vigia das pessoas, estava de olho em mim. Do céu o Eterno me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do fundo do mar. O Eterno me livrou dos meus inimigos, daqueles que me odiavam. E eles eram todos maiores e mais fortes do que eu. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Deus eterno me protegeu, me tirou do perigo e me salvou, pois estava contente comigo. O Deus eterno, o vigia das pessoas, me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente, pois eu tenho obedecido à lei do Eterno e nunca me revoltei contra o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis, e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. Deus sabe que não cometi nenhuma falta, e que tenho ficado longe do mal. Por isso, Ele me recompensa, porque sou honesto, e porque sabe que sou inocente. Tu és, ó Deus, eterno. Tu, ó Deus eterno, és fiel para com os que são fiéis e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para com os puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Deus eterno, és a minha luz. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dás forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Eterno é o único Deus, somente Deus é a nossa defesa. Ele é o meu
forte refúgio e me protege. Aonde quer que eu vá, ele não me deixe tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Deus, és o escudo que me protege. A tua ajuda me tem feito poderoso. Tu não deixastes que eu fosse preso, e eu não caí nenhuma vez. Persigo os meus inimigos, acabo com eles, não paro até vencê-los. Eu esmago, eles não podem se levantar e ficam derrotados aos meus pés. Tu me dás forças para a batalha e vitória sobre os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim, e eu acabo com os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas ninguém pode salvá-los. Chamam o Deus eterno, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fosse a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do meu povo e me fazes governador das nações. Povos que eu não conhecia, agora são meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem. Quando dou ordens, eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. Viva o Deus eterno! Louvem o meu protetor! Deus é o meu poderoso Salvador. Anunciem a sua grandeza. Ele me dá a vitória sobre os meus inimigos. Põe os povos debaixo das minhas ordens e me livra dos meus adversários. Tu, ó Deus, me dás vitória sobre os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso, ó Deus eterno, eu te louvarei entre as nações e cantarei louvores a ti. Deus dá grandes vitórias ao seu rei, Davi. Deus mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Amém. No capítulo 43, vem falando das últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante e que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: o Espírito de Deus, do Eterno, fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse o que o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez um acordo eterno comigo, um acordo bem certo e seguro. Isso é tudo que quero. Será essa minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos, os incircuncisos, são como os espinhos jogados fora. São como os moleques barulhentos, que não têm nada a oferecer de bom. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso, é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. Fogo que não foi reservado para eles. Fogo que foi reservado para o anjo mau e seus anjos, também maus. Aqui fala de uma lista de soldados famosos. No último capítulo 44 porque eu estou falando, eu juntei os dois livros, mas na verdade é o capítulo 24 de 2 Samuel, ou Samuel 44. Entendeu a brincadeira? Samuel
Davi cometeu o grande erro de contar o povo. Deus ficou muito revoltado com isso. Então Deus Eterno disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: vai e diga a Davi que eu dou a ele direito de escolher uma das 3 coisas, aquilo que ele escolher eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi se havia levantado, Gade foi falar com ele, contou o que tinha dito e perguntou: o que o senhor prefere? 3 anos